No século XVI, assim que os portugueses iniciaram produção açucareira no Brasil, se inicia um debate sobre qual força de trabalho poderia ser empregado nesse tipo de negócio. Afinal de contas, para que o açúcar desse lucro em pouco tempo, era necessária uma produção em larga escala, sustentada por um grande número de trabalhadores. Desse modo, os colonizadores se dispuseram a promover a escravidão dos índios que ocupavam as terras ou dos africanos disponíveis do outro lado do oceano. Mesmo sendo mais acessível, a escravidão dos indígenas mostrava-se problemática por uma série de fatores. Primeiramente, devemos destacar que os índios não eram acostumados a uma rotina de trabalho extensa, tendo em vista que privilegiavam uma economia de subsistência. Por outro lado, muitos deles morriam ao contrair as doenças trazidas pelo europeu, e aqueles que eram escravizados articulavam facilmente a sua fuga mediante o conhecimento do território. Não bastando tais explicações, devemos salientar que a Igreja também teve enorme peso para que a escravidão indígena não ganhasse força no espaço colonial. Tal influência explica-se pelo fato de a Igreja ter o claro interesse em converter os índios à crença católica. Naturalmente, se esses índios fossem submetidos à escravidão, logo demonstrariam uma resistência maior em aceitar a religião do colonizador. Por fim, vemos que o próprio governo de Portugal expediu várias leis proibindo o apresamento indígena. Por outro lado, a escravidão africana mostrava-se como uma alternativa mais viável, tendo em vista que os portugueses já tinham fixado desde o século XV vários entrepostos ao longo do litoral africano. Ao mesmo tempo em que já dominavam essas rotas, o governo português logo percebeu que o tráfico de escravos para a América seria interessante, já que essa atividade também poderia gerar divisas para os cofres do Estado. Para os colonizadores, principalmente os senhores de engenho, o escravo africano apresentava um melhor desempenho no trabalho com a lavoura, e o investimento em sua aquisição mostrava-se bastante rentável. Não bastando essas explicações de cunho econômico, a própria Igreja considerava que a escravidão africana seria um castigo de Deus contra os vários povos daquele continente, tomado pelas crenças politeístas e a própria religião islâmica. Dessa forma, vemos que a escravidão africana se tornou predominante no espaço colonial brasileiro. Contudo, em certas regiões de menor desempenho econômico, vemos que a escravidão indígena se tornou uma alternativa bastante comum. Geralmente, um escravo índio custava metade de um escravo vindo da África. Com isso, percebemos que os dois tipos de escravidão acabaram se mantendo ao longo de nossa história. Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro a partir do século XVIII, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, que eram galpões escuros, úmidos e com pouca higiene, e ficavam acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colônia. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho e adotar a língua portuguesa na comunicação. Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta, a capoeira. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores de engenho utilizassem esta mão de obra principalmente para trabalhos domésticos, como cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite, foram comuns naqueles tempos da colônia. O negro também reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Foram comuns as revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os famosos quilombos. Estas eram comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, comandado por Zumbi. Na metade do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada pela Inglaterra, e em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871, era aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de 1885, era promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Somente no final do século XIX é que a escravidão foi mundialmente proibida.
Aqui no Brasil, sua abolição se deu em 13 de maio de 1888 com a promulgação da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel. Por favor, senhores parlamentares, a senhora regente Princesa Isabel os receberá. Boa tarde, senhores parlamentares. Senhora regente, passo a vossas mãos a lei aprovada pelo parlamento. Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Senhores, a Lei Áurea é uma realidade. Redentora. Vocês sabem por que a cozinha era tão importante na escravidão negra? Já que eles tinham que trabalhar muito, quase 24 horas por dia, então eles tinham que estar bem alimentados para ter forças para fazer as obras. Acho que era por causa, já que eram escravos, faziam tanto pro dono também. Eu também. O dono da casa se apropriava de tudo, então a comida era feita ali também. Eu também acho isso, por causa que como eram os escravos que faziam a comida, então, tipo, não era só eles que iam se alimentar, né? Assim, também tinha os senhores. E a feijoada, o prato brasileiro é tipo africano, então eu acho que bem isso também. Sim, mas a feijoada era, no caso, do rei, comida dos senhores. Que era feito de orelha do porco. Era A cozinha ela foi muito importante na época da escravidão dos negros, porque ela conquistou o gosto dos europeus e brasileiros com um prato típico de origem africana, como o vatapá e o caruru, atualmente utilizado no Nordeste brasileiro. Antigamente, essas cozinhas ficavam em um anexo, separada dos cômodos principais, em depósitos ou áreas internas. Boa tarde, eu estou aqui com o Douglas e eu vou fazer uma pequena pergunta para ele. Você sabe como deu a diminuição e o fim da escravidão indígena? Olha, historicamente, né, estudei, mas eu não sei, assim, quais foram os fundamentos para que desaparecesse. Bom, galera, a diminuição e o fim da escravidão indígena aconteceu a partir do final do século XVI, quando houve uma forte redução da escravidão indígena. E bom, isso não aconteceu porque a escravidão indígena ela foi suplantada pelo aumento da escravidão negra africana, pois acreditavam que os índios eles não suportavam o trabalho forçado e com isso acabavam morrendo, quer seja pelo trabalho pesado ou também vítimas de epidemias contraídas de contato com o homem branco, como o sarampo, a varíola e a gripe.
Olá, eu sou o professor Charles David e esse foi mais um vídeo do canal Administração Online. Se você gostou do vídeo, dê um joinha ou se inscreva no canal. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.